Vai agora ao seu coração, é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7. Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Estamos aqui no bairro que dá o nome à rádio, né? Bairro de Copacabana. Estamos hoje com um convidado muito bem recomendado, e quando eu fiz a chamada do programa, algumas pessoas que o conhecem teceram uma série de elogios, foram alunos dele em curso de mestrado, e ele me foi recomendado por um outro convidado nosso, também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é o Dirceu, e nós fizemos um programa também ligados à atividade física e educação física, um programa sobre vigorexia, com o qual eu aprendi muita coisa, apesar de eu ser médico, né? E há 40 e tantos anos, e a gente não detém, obviamente, todo o conhecimento, até porque o conhecimento explode, né? A cada ano você tem novas descobertas, novos pesquisadores se lançando no mercado e realizando novas pesquisas, fazendo novas descobertas. E hoje eu imagino que eu também vá aprender muito, porque também é um tema que eu não domino e eu adoro. Não que eu não goste de fazer programas sobre aquilo que eu sou especialista, mas eu adoro entrevistar, conversar, na verdade, com pessoas que falam sobre algo que eu nunca me ative, ou não estudei, ou nunca nem me chegou. E hoje é um tema desses, né? Mais uma vez, a gente vai voltar a tocar no tema da atividade física. Nós já fizemos um programa recente sobre o uso de anabolizantes, para intuitos estéticos, né? Que é um perigo e é uma coisa que está disseminada na praça. Nós fizemos, então, esse programa sobre vigorexia, sobre anabolizantes, foi com outro professor da UERJ, que é o Rafael Matos, e fizemos também vários programas sobre atividade física com Ricardo Oliveira, igualmente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sobre a importância da atividade física. Mas o tema de hoje é um tema mais específico dentro dessa área, e para isso o nosso convidado ele tem como formação a licenciatura plena em Educação Física, mas tem mestrado em Educação e tem doutorado feito na Universidade do Porto, em Portugal, obviamente. Então nós vamos falar sobre uma questão específica nessa área, que é a questão da força muscular. Qual é a importância da força muscular e o que isso interfere, o que isso melhora a qualidade de vida das pessoas, né? É óbvio que quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente fica pensando mais nos adultos, e nos adultos já caminhando para serem idosos. Mas isso eu acho que não é, nosso convidado vai falar sobre isso, mas isso eu acho que é desde de criança. Eu acho que se as crianças forem bem educadas fisicamente, isso só vai trazer benefício do futuro, obviamente, né? Quer dizer, você pode até, o nosso convidado confirma isso ou não, você pode começar a fazer, por exemplo, musculação aos 80 anos de idade. Mas o ideal é que, se você tivesse tido esse preparo, esse interesse, essa oportunidade, muitas vezes, porque caminhar é uma coisa que a gente pode fazer, é gratuito, né? Só tem que se desviar dos buracos das calçadas, desviar das motos, que agora deram para andar na calçada também, e bicicleta na calçada, patinete na calçada, árvore que cai na calçada, e obviamente os militantes, os meliantes que estão ali querendo o seu celular, seu relógio, seu tênis. Mas, meu querido, nós sempre quando começamos o programa,
Nosso convidado chama-se Luiz Alberto Batista. Quando a gente começa o programa, rapidamente a gente pede para o convidado falar um pouco por que escolheram fazer o que fazem, né? Quando você era criança, lá entrou para a escola e tal, e de repente você foi se voltando para essa área. Fala um pouquinho desse teu início e também da sua formação, que acabou no doutorado em Portugal, mas que você voltou e é hoje um docente de uma das que eu considero uma das melhores, sem querer ficar puxando, bajulando você, mas eu considero a UERJ uma das melhores universidades do Brasil, né? E não à toa, vários convidados nossos aqui são docentes da UERJ. Fala um pouquinho da tua história. Bom, antes de mais, eu queria agradecer o convite, né? Espero estar à altura aí, trazer alguma contribuição. Dar uma boa tarde aí para todo mundo que está assistindo. Boa tarde para os que estão assistindo agora. Esse programa vai ficar no YouTube depois, direto. Depois, e a gente inclusive pede que as pessoas não só assistam, mas compartilhem, né? Uhum. Então, sejam bem-vindos aí a todos. Bom, como é que eu vim parar nessa área de conhecimento, né? Na realidade, eu trabalho com uma coisa. Uma primeira coisa que eu queria, só um ajustezinho, né? Vale. Eu fui apresentado como biomecânico. Isso. Mas, na realidade, eu sou professor de educação física, né? E tenho na biomecânica uma área de estudo, né? Que é a área que eu entendo que me dá muitas respostas. Tal. Então, é o meu campo, vamos dizer, de estudo mais profundo e tal. Mas a minha formação básica é a educação física. Outra coisa, me corrige, porque eu fiz uma entrevista com outro educador físico também da UERJ, e ele me disse que a gente não fala educador físico, deveria falar profissional da educação física ou alguma coisa no gênero. Existe alguma coisa assim, qual é o correto? Não, pois é, eu no meu entendimento, assim, a minha titulação é de professor de educação física. Tá. Né? Porque como eu sou médico. Porque na época que nós fizemos não havia essa distinção entre bacharelado física e licenciatura. Tá. Né? Isso vem depois de muita discussão e tal. Eu tenho um ponto de vista em relação a isso. Qual é o seu ponto de vista? Eu entendo o seguinte, a gente não pode estar profissionalmente, evidentemente que a gente não tem que estar imitando o que acontece no mundo. Por outro lado, em termos de formação profissional, nós não podemos estar muito ao largo do que acontece no mundo, porque, por exemplo, hoje eu trabalho com vários alunos e tal, e eu tenho alguns alunos que hoje estão trabalhando no estrangeiro. Sim. Né? Então, a formação deles tem que ter uma certa compatibilidade, né? Nocional, de conteúdo tal, com o que acontece lá fora. Então, essa questão da divisão entre licenciatura e bacharelado, né? A gente tem, por exemplo, no caso da educação física especificamente, eu considero que existe aí um reparo a ser feito, porque é o seguinte, quando você fala hoje, isso antigamente era muito nos Estados Unidos, mas hoje pelo mundo todo, nas nações, vamos dizer, mais desenvolvidas, tal, isso está muito presente. Quando você diz que alguém é licenciado em educação física, ou melhor dizendo, quando você diz que o cara é de educação física, ou seja, de educação física, isso é entendido como ele dá aula em escola. Sim. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, se você diz que é um physical educator, cara, não, você dá aula em escola. Aqui no Brasil, não, mas eu trabalho em academia, não. Você não trabalha em academia, você dá aula em escola. Sim. Né? Porque essa é o entendimento que se tem. E essa outra área, lá fora, não é conhecido como educação física. Pelo menos, isso está evoluindo bastante. Né? Como eu disse, começa nos Estados Unidos, mas está evoluindo bastante. Então, o bacharel ele passa a ter uma qualificação específica que não é atuar coisas que o indivíduo que recebe uma formação nessa área, ele pode fazer, mas que não no contexto escolar. Tá. Né? Então, no contexto escolar, e hoje você tem isso, você tem um curso de licenciatura que, teoricamente, discute a educação físico-motora dentro do contexto da escola, e aí com todas as normas da escola, do ensino formal, né, regido por documentos do MEC, e você tem o bacharelado em educação física, que são as atividades extraescolares, né, que o professor, que o indivíduo com essa formação pode atuar. No meu caso, o pessoal da minha geração e um pouquinho mais à frente fez a licenciatura plena,
O que era isso? Não havia essa distinção, então nós, na realidade, hoje, por exemplo, o indivíduo que é formado, que é licenciado, o indivíduo que é licenciado, ele não pode legalmente atuar fora da escola. E vice-versa. Ele não pode atuar na academia, não por exemplo. pode, né? E o bacharel também não pode atuar, isso é uma questão de legislação, ele também não pode atuar dentro da escola. No caso, nós, né, da minha geração e algumas gerações posteriores, que somos licenciados plenos, nós podemos atuar nos dois. Né? A hora que se extinguir essa raça, vamos dizer assim, dos licenciados plenos, aí ficam só essa divisão. Naquela chamada que eu fiz para o programa, a gente sempre bota não a formação, mas a profissão, né? Sim. Embaixo da minha foto ele é médico e ativista da saúde. Eu tiro o biomecânico e coloco o educador físico ou professor de educação física. Professor de educação física. Professor de educação física. Entendi. Então vamos lá, como é que você entrou nessa? Então, seria a última coisa que eu faria, seria educação física, porque a minha formação sempre, eu fiz ginásio industrial na época, né? A gente tinha um ginásio industrial, então a minha formação sempre foi na área de mecânica e exatas. Né? Inclusive meus primeiros cursos, o primeiro curso superior foi nessa área, né? E em determinado momento, não sei por que cargas, inclusive eu não tive bons exemplos, infelizmente, na escola, no meu ensino fundamental, ensino seria um científico na época, eu não tive boas experiências com meus professores de educação física. Primeiro que eu acho que eu nasci com 1,82 m, então assim, eu era muito lerdo, era muito comprido, muito lerdo, muito tal. Eu sei o que é isso, que eu tenho em 98. Pois é. Então a gente discordando um pouco e as pessoas não têm muita paciência para ensinar. Segundo que meu pai tinha sido jogador de futebol profissional e tinha sido músico, mas músico de botequim, de tocar bandolim e tal. Então, duas coisas que ele jamais deixou que eu me aproximasse foi de futebol e de instrumento musical, principalmente violão e cavaquinho, né? Violão, cavaquinho, bandolim. Mas normalmente os pais fazem o contrário. Pois é, mas ele não. Eu acho que ele já é falecido, mas a gente nunca conversou sobre isso. Mas eu acho que ele entendia que a experiência dele, né? Não tinha sido nessas boa. áreas não tinha sido boa, então ele não queria. Talvez fosse boa pessoalmente, mas ele conheceu determinados ambientes. Ele tinha talvez muito receio. Eu lembro que quando ele me deu o primeiro violão, que eu estava terminando o ginásio, aí eu pedi para ele, que ele perguntou o que você quer, tal, se você concluir, tipo aquela. Aí você pediu um violão. Aí eu falei, eu quero um violão. Ele falou assim, eu te dou um violão se você entrar numa escola de música. Você vai aprender violão clássico e tal. Evidentemente que eu entrei numa escola de música, fiquei 2, 3 meses, e depois eu já estava com violão, saí da escola de música, e me arrependo amargamente até hoje. Mas, enfim. Então, assim, sempre foi a minha tendência foi para exatas. Eu, apaixonado por física, eu sou, hoje eles classificam como nerd, então eu sou fã de Star Trek desde a primeira geração, do Kirk, Spock, McCoy, então, enfim, e Perdidos no Espaço. Então, meu negócio era ciência, mas eu confundia muito ciência com a questão da mecânica e tal. Um dia, passando pela UERJ, que eu fui entregar um documento de um amigo meu, eu entrei na UERJ e fiquei encantado com a UERJ, né? Porque eu estava no fundão, e o fundão sempre foi aquilo que é, pelo menos na minha geração. Então, eu entrava na UERJ, isso nos anos de 1981, a UERJ toda limpinha, toda, né, tudo chãozinho brilhando. A gente entrava, vinha uma mulher atrás limpando onde a gente pisou. Eu falei, caraca, próximo. Aí fiquei andando pela UERJ, fiquei encantado com aquilo. E fui. Você tinha ido lá entregar um documento? Fui entregar um documento. Nada a ver com um amigo meu que ia fazer aproveitamento de estudos, e eu fui entregar o documento para ele lá. E aí fiquei rodando por lá e fui para o ginásio. E estava tendo colônia de férias. E o ginásio da UERJ era uma obra de arte. O piso todo sintecado. A UERJ era muito nova na época ainda, né? O Instituto de Educação Física era muito novo. As quadras externas, o campo ainda tinha grama natural, né? A quadra externa de handebol, uma coisa, eu olhei aqui e fiquei encantado. E lotado de crianças. Onde é mesmo o Instituto de Educação Física? No campus Maracanã. No Maracanã. Na parte de trás do campus, onde tem um ginásio, tem um complexo esportivo lá ali. Nunca fui. Então, e aquilo ali, eu fiquei encantado com aquilo, não sei, com a energia que passou ali, com aquele asseio, né, com aquela coisa bem cuidada. Eu falei, cara, que lugar legal, tal, não sei o quê. E eu, pouco tempo antes,
né, eu tinha tido um contato com a área de exercitação física, né, por conta do serviço militar e tal, e que aquilo tinha mudado a minha vida completamente, né? Eu fumei, comecei a fumar por volta dos 13, 14 anos, na onda do pessoal, né? E mais ou menos com 17 anos, um pouco antes, 16, alguma coisa, eu comecei a fazer corrida com um amigo meu lá e tal. E cheguei um dia, eu lembro que eu tinha comprado, eu lembro exatamente esse dia, comprei um maço de cigarro Hollywood para fumar. Sentei, e na época a gente não tinha uma literatura como você tem hoje, né? A gente comprava livro de esporte em casa de material esportivo. E na contracapa vinha sempre aquela lição: não jogue, jogo de azar, não sei o quê, toda aquela... Né, fume. Não fume, né? Não beba, isso não para e tal. E eu comecei a me impregnar por aquela coisa, praticando esporte, praticando corrida, basicamente, né? Fazendo corrida. E eu cheguei um dia, acabei de comprar um maço, acendi um cigarro, eu olhei assim e falei: mas por que eu fumo, né? Um troço é ruim, eu não gosto, né? Um troço que eu não gosto e não bate com a atividade que eu estou fazendo agora, né? Eu peguei o maço de cigarro, joguei fora, nunca mais botei cigarro na boca. Então eu tinha tido... É bom que as pessoas saibam que essa sua fala não foi encomendada. Não. As pessoas me conhecem como um ativista contra o cigarro. Não encomendei essa fala. Mas eu só me dei conta disso quando eu vi lá. E eu também não estou floreando, não, porque isso foi verdade mesmo, né? Então dali eu tive esse contato com a prática e comecei a praticar. E é interessante. Tinha um rapaz que ele... Até ali você não tinha escolhido o que você ia fazer na vida. Não, era engenharia. Eu fazia estatística na ENSE e tal. Não tinha... Era exatas, não tinha dúvida disso. Eu sou desenhista técnico, sou projetista de hidráulica, gás e esgoto, projetista de arquitetura, fiz no Senai vários cursos. Já trabalhava com desenho, né? Eu fui funcionário da Mesbla, pô, né? Projetava layout administrativo da Mesbla. Então... E aquele ambiente mexeu comigo, aquela atividade. Eu tinha alguns exemplos, né? Um amigo que mora lá no bairro onde eu fui criado, que era um professor de educação física e era uma pessoa conceituadíssima. E para a gente era um exemplo, né? Primeiro que ele era negro, né? Isso aí era um fator que nos chamava a atenção. Trocava de carro todo ano, né? Saía com as melhores menininhas lá, era um cara que todo mundo queria namorar e tal, não sei o que tem lá. E era professor do município. Junto a isso, toda aquela ideia da nossa época, né, provavelmente da sua também, de que, cara, tem que ter uma carteira. Meu pai, a única coisa que ele queria, você tem que ter uma carteira assinada, tem que ter, né, para poder... Esse negócio de serviço público, nem se falava nisso. Você tinha que ter CLT hoje, né, carteira assinada. E aquele cara, para mim, era um exemplo. Eu tinha 2 tias que eram professoras também do município. O município do Rio de Janeiro, naquela época, estou falando isso dos anos de 1980, o município pagava muito bem. O município pagava muito bem, né? Então eu vi e falei assim, uma vida tranquila, tal, não sei tal. Então isso, né, ficava. Mas eu ainda estava, apontei talvez para ser professor de física. Gosto muito de física, acho... E então juntou isso tudo. E quando eu olhei aquilo tudo, eu falei, cara, esse troço é muito legal. Quando eu cheguei em casa, esse amigo que me deu força, que na época era meu cunhado, falou: cara, faz educação física, você vai se dar bem. Eu falei: não tenho nada, não sei nem jogar futebol, pô, não sei. Eu tinha muito aquela visão de ter que saber praticar. Não, mas faço, você vai acontecer. Tá bom. Aí eu resolvi, entrei para a educação física. E foi na UFRJ? Na UERJ. Na UERJ? Eu fiz na UERJ, fui aluno da UERJ. Eu estou na UERJ desde que eu entrei para ser aluno. Por que você falou em UFRJ? Porque a UFRJ eu estudava lá antes. Tá. Eu larguei lá para vir para a UERJ. Né? Então, você estudava o que na UFRJ? Eu estava fazendo engenharia. você já estava fazendo engenharia? Você largou a engenharia? Isso, larguei. Eu já tinha feito bastante coisa. Mas na realidade, quantos períodos você fez? Acho que foi 5. 5 períodos? Coisa assim. Mas eu nunca... Não era o que você esperava? Era uma coisa assim, eu fazia, tinha muita facilidade, né, para números, para tal, mas não era, com certeza não era a minha área, porque eu não tinha. E eu só percebi isso, eu passei, né, por essa área, depois passei pelo direito, e nada me encantava, né?
E eu hoje tenho noção clara disso, que quando eu entrei para a educação física, a coisa mudou totalmente, né? Foi o curso que eu fiz, foi visceral. Foi um curso que eu falei, eu fico impressionado, né? E agradeço muito ter tido essa oportunidade, com todos os problemas que a gente tem na profissão, com toda falta de reconhecimento, essas coisas todas, da importância dela, mas foi a grande descoberta. Para mim foi isso. E foi o destino, né? Você foi conhecer o ESG porque foi entregar um documento. Eu não tinha sequer noção do que era educação física, o curso. Nunca passou pela minha cabeça. Nunca. Área biológica, né? Seu pai soube disso ou ele já tinha falecido? Não, ele acompanhou. Ele não morava mais conosco, né? Mas ele tentou interferir, por exemplo, na sua saída de engenharia? Não. A única coisa foi a minha mãe, porque eu já tinha um emprego relativamente estável. Né? Eu já trabalhava com projeto de... Você não só largou a faculdade, como emprego. Não, eu larguei toda a minha vida pregressa. Tudo. Eu já estava muito bem situado no mercado. Eu trabalhava no Lodge Brasileira, projetava para o Lodge Brasileira, era freelance do lado. Navio não, mas eu trabalhava com instalações de tubulações, né, dentro dos navios, e tinha esqueci o nome dele, mas uma pessoa lá que trabalhava lá e ele começou a contratar. Então eu era freela, eu já estava trabalhando, é uma questão só de estudar mais um pouquinho e concluir. Bom, aí você se formou, mais tarde fez um mestrado em educação, não é isso? Eu fiz toda a faculdade de educação física, e durante a faculdade aí eu tive o contato com essa área que é a biomecânica, um professor amigo seu que já faleceu, né, que era amigo digo profissional, que era um médico colega. O colega de Hiroshi Guedes Kinakfus. Não conheci. Ele era um fera, ortopedista, o maior especialista em pé do país. Até hoje, ele já tem vários anos que ele morreu, até hoje ele é homenageado, recebe homenagem póstuma. Repete o nome dele para ficar... Hiroshi Guedes Kinakfus. Na reedição do programa, vou tentar achar uma foto dele. Ele sensacional, uma pessoa fora de série. E como é que vocês dois... Porque na disciplina, ele foi meu professor, ele era professor de educação física, né? Também? Ele era de Santa Maria, no Sul. Mas trabalhava aqui. Ele era professor da UERJ e professor do Fundão. No Fundão na medicina e na UERJ na educação física. E quando eu fui fazer a disciplina dele, porque ele é um cara à frente do tempo dele, a disciplina dele se chamava cinesiologia, né? Que tem a ver com biomecânica, é a base da biomecânica e tal. Só que ele já estava estudando biomecânica. Não, você tem uma ideia, tinham 3 caras no Brasil que falavam em biomecânica, né? E ele era um deles. E quando eu fui trabalhar com ele, ele já dava para a gente um material. Eu lembro exatamente qual foi a primeira experiência que ele passou para a gente, que era para fazer cálculo de centro de gravidade do corpo. Cálculo do centro de gravidade do corpo, né? Do corpo humano. E que era uma coisa, calcular o centro de gravidade do corpo é extremamente complexo, porque você está aqui, você virou a cabeça para lá, o teu centro de gravidade corporal já mudou de posição. Então não é uma coisa, né? Só que aí foi a primeira vez, dentro do curso de educação física, que eu tive contato com uma coisa que eu tinha conhecimento pregresso, que era a física e basicamente a matemática, né? Porque na realidade você calculava com base nos momentos de cada peso, de cada parte do corpo e tal, então no final você tinha um somatório total. E eu peguei aquilo e falei, cara... Né, para você foi fácil. Praticamente só eu da turma que peguei aquilo e já fiz uma adaptação para analisar a corrida, não sei o que na época aqui não tinha a menor noção, mas não acontecia. E aí ele me abraçou, né? Ele me abraçou e me segurou. Eu tive muita ajuda. Ele foi um dos caras que me apoiou, né? E foi me conduzindo. Então, a biomecânica caiu no meu colo por causa disso. Era uma época que, dentro da minha formação pessoal, ou era da biologia ou era da exatas. A biomecânica mistura as duas coisas. A biomecânica mistura a parte de biológica, que é o corpo humano, e mistura a parte da... Mas então define para a gente, eu tirei o som do celular, mas não tirei a notificação. Está tocando aqui, os ouvintes me perdoem. Mas explica para a gente um pouco melhor. Vamos imaginar... é o seu que está tocando, não era o meu. Explica para quem, por exemplo, que a gente tem muito a preocupação porque a gente sabe que o programa é feito para leigos, né? A maioria dos que vão ouvir o programa, vão acompanhar, são leigos. Então, a gente não gosta de deixar dúvida.
dentro da tua área, o que é aplicado ao que você faz? O que é exatamente a biomecânica? Então, a biomecânica, ela vem é uma ciência relativamente nova, né? Relativamente, que eu digo, comparando, por exemplo, com fisiologia e tal. Muito embora ela tenha... a gênese dela é antiga, né? Porque ela vem da cinesiologia. E Aristóteles fazia cinesiologia, ele é considerado o pai da cinesiologia, né? Então, aquele que fez os primeiros estudos de movimento, de seres vivos, tal. Então, ele é considerado o pai da cinesiologia. E, a partir de um determinado momento, as pessoas começaram a estudar aquilo e algumas pessoas começaram a falar, mas peraí, se isso aqui é movimento, eu posso tratar isso do ponto de vista matemático. E começou a sair daquela ideia só de estudar músculo, movimento e coisa, para começar a matematizar aquilo, quer dizer, a fazer essa leitura física. E aí, especificamente, para você ver como é que é uma ciência nova, nos anos de 1970, né, é que se consolidou o nome de biomecânica para essa área de conhecimento, onde as pessoas utilizam conhecimentos da matemática e da física para estudar eventos do ser vivo, né? Então, tudo que o ser vivo tem, isso aqui seria mais ou menos alguns consideram inclusive uma área da biofísica, né? Porque, eu estava pensando nisso. Pois é, alguns, isso tem uma certa coisa, mas ela tem uma vida própria, muito caracterizada. A área forte dela é essa área do movimento. Aí, quando você vai saindo da área do movimento do ser vivo, aí sim você começa a fazer alguma confusão, entre aspas, né, com a biofísica. Então, tem uma areazinha de confluência ali e tal, mas ela tem uma identidade, enquanto ciência, hoje ela tem uma identidade própria. Então, a partir daí, começou-se esse pessoal que estudava, não tinha problema em pegar coisas matemáticas e aplicar ao estudo do ser vivo, né? E então, a biomecânica começa a surgir, começa a explicar muitas coisas. Por exemplo? Por exemplo, né? Eu vou trazer já o exemplo para dentro do nosso foco aqui, que é o indivíduo biológico, né? Porque no meu caso é o movimento corporal. Sou apaixonado pelo movimento corporal. Você gosta de dança? Gosto. Não sou um péssimo dançarino. Tem um amigo meu que é um dançarino, inclusive disse que vai sugerir o nome dele, que se chama José Silva de Oliveira Barbosa, que foi meu professor de fisiologia, ele é um gênio. E dança? Também é pé de valsa. Aquele lá é pé de valsa, né? E tenta nos influenciar e tal, mas é difícil acompanhar. Tem que nascer com dom, né? Então, a biomecânica, ela faz isso, né? Ela, na realidade, ela enxerga fenômenos. Não, você me dá um exemplo. Então, ela pega movimentos, né? Área de movimento. Um exemplo que a gente pode dar aqui de biomecânica, bem na área de movimento. Vou dar um exemplo aqui que tem a ver até com a aula que eu estou ministrando agora na graduação. Por exemplo, uma estratégia que se utiliza para a gente ver a condição cardiovascular de uma pessoa, cardiorrespiratória, mas para ser mais específico, é o teste ergométrico. Sim. Né? Então, você usa o teste ergométrico e tal. E o pessoal chama de prova de esforço também. Prova de esforço, né? E você tem várias formas de fazer um teste ergométrico, fazer uma prova de esforço, né? Uma delas é a esteira, usar uma esteira. Você pode fazer um teste de pista, botar o cara para correr, controlar. Bicicleta. Você pode fazer bicicleta, né? Que é o ciclo ergômetro e tal. E um deles, o mais comum de ser utilizado aí por vários motivos, é a esteira. E um dos protocolos, você tem vários protocolos, e um dos protocolos que você usa para alterar, né? Porque, na realidade, como é que funciona o teste ergométrico? Eu coloco o indivíduo num esforço reconhecido, né? Que eu conheço o esforço que ele está fazendo, e vou fazer leituras, né, que a fisiologia dele vai me passar. Por exemplo, como é que está elevando a frequência cardíaca. Se eu posso fazer, por exemplo, acompanhando um eletrocardiograma dele, vendo o sinal eletrocardiográfico para ver se eu tenho uma alteração. Se a pressão dele aumenta. Se a pressão dele, se há uma variação anormal para aquele esforço. Aumentar da tem pressão, que aumentar. Exatamente. Então, e uma das formas de se fazer isso é você, por exemplo, aumentar a inclinação da esteira. Né? O tapete da esteira, ele começa na horizontal e você vai inclinando. A sensação que o corpo do sujeito tem,
né, com os receptores, os barioreceptores, os mecanorreceptores, a sensação que eles têm é que o indivíduo está subindo uma colina. Né? E aí o corpo começa a responder com respostas fisiológicas, né? Aumento da frequência cardíaca, né? Determinadas sensações musculares, tal, em função daquilo ali. E aí a gente pega... Joga mais sangue para as pernas. Exatamente. Então, assim, essa resposta que a gente mensura é uma resposta fisiológica. Tá. Se aumentou o esforço e tal. Agora, eu aumento o esforço por meio de modificações físicas do ambiente, que é inclinar a esteira. Quer dizer, eu coloco o cara num plano inclinado. Sim. Né? E essa física alterada do ambiente vai promover no indivíduo uma alteração física do funcionamento do corpo dele. Então, por exemplo, no plano inclinado, o meu pé já não se apoia no chão do mesmo jeito. A minha musculatura posterior de perna, o gastrocnêmio ali, o solear e os gêmeos, né, tal, eles não se comportam mais do mesmo jeito, porque eu já tenho uma amplitude maior de movimento. Né? A famosa alavanca corporal, as alavancas corporais são solicitadas de forma diferente. Isso é um fenômeno que eu chamo de mecanoindução. Você induz um estímulo mecânico e o corpo responde. Então, você modifica o ambiente físico, biomecanicamente o corpo é solicitado de forma diferente e fisiologicamente eu vou responder alterando as variáveis fisiológicas. Tá. Né? Então, a biomecânica ela faz isso. Tá. Ela reconhece no seu corpo que fatores de natureza mecânica, né, foram alterados para que isso levasse a uma modificação, por exemplo, do estado fisiológico do seu corpo. Né? Então, lendo o teu... rapidamente, né, um sucinto currículo seu, está lá, doutorado na Universidade do Porto, isso, que é lá em Portugal. O que foi a sua... O que você fez lá e então, qual foi o final da coisa? O meu trabalho foi uma coisa... Eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar no status quo, né? Então, talvez isso tenha me ajudado por um lado e tenha me complicado por outro. Eu fui fazer meu doutorado, eu tinha 3 convites para fazer doutorado fora do Brasil. E alguns aqui pelo Brasil, na época só tinha doutorado na USP, na Gama Filho aqui, e em Santa Maria, lá no Sul, na minha área. Eu tinha sido convidado para ir para a USP, eu fui fazer um curso na USP com um professor alemão chamado Wolfgang Baumann. Ele me convidou para fazer com ele na Alemanha. E uma pesquisadora chamada Adrienne Meilen, de Illinois, me convidou para fazer com ela nos Estados Unidos. Depois você vai me escrever esses nomes todos para eu colocar, buscá-los na rede. Todos eles, que é um problema da gente estar um pouquinho velho, que todos eles já estão falecidos. Sim. Né? Mas o histórico deles... Em memória, eles vão estar no nosso programa. Todos eles lá, todos eles. E, então, assim, mas todos eles me convidaram por motivos que... É claro que eu acabaria indo para algum, mas todos eles me chamaram para estudos que na realidade não me aliciavam. Por que os dois, né, tanto o Wolfgang como o Baumann como a Adrienne me convidaram? Porque na época eu demonstrei ter um conhecimento do trato com a matemática e da física que para eles interessou. Isso. Né? Só que não era o que me coisa, porque eu ia para lá para fazer continha. Isso aí, entendeu? Já não era uma coisa que me motivava. O fazer continha por fazer continha, não fazer conta. Não é que o estudo não fosse interessante, mas não me aliciava. Não era isso que eu queria. Porque me interessava, e é o que me interessa até hoje, por isso que eu brinquei com um colega ali, que ele falou assim, o biomecânico. Eu falei, não, sou biomecânico, eu uso a biomecânica. Né? Eu sou um professor de educação física que tem um estudo um pouco mais aprofundado na biomecânica. Porque hoje eu tenho ex-alunos meus que dão de 10 a 0 no conhecimento, ainda bem. E aí, então, eu falei, bom, eu vou ter que escolher. Comecei a fazer alemão, com 6 meses eu estava desesperado, porque você juntava uma sentença inteira, né? Aí eu falei, cara, eu vou conseguir. Meu filho desistiu de estudar alemão. Os colegas que fizeram na Alemanha falaram, não, fica tranquilo, que era a Universidade de Colônia. Fica tranquilo, você pode estudar o tempo inteiro em inglês. Então, eu falei, então, eu pensava, você só vai ter que fazer defesa em alemão. Eu falei, modifica muita coisa. Momento crucial. Pelo menos naquela época era assim, né? Então, estava mais inclinado, talvez, ir para os Estados Unidos, tal, né? E aí apareceram 2 professores, né? Um professor do Conselho Diretivo da Faculdade de Educação Física da Universidade do Porto e outro que era do Conselho
conselho diretivo e conselho científico. O diretor do conselho, o presidente do conselho científico, ele cuida das coisas de ciência. Pós-graduação, mestrado, doutorado, as extensões e tal. E o presidente do conselho diretivo, lá em Portugal, ele cuida das questões administrativas da faculdade, do curso. Né? Então, eles vieram os dois aqui e um outro meu professor também, que foi um grande mestre da educação física de língua portuguesa, e pouquíssima gente sabe disso, chamado Alfredo Gomes de Faria Júnior, depois também eu te dou o currículo dele, que foi meu orientador de mestrado, eu tive essa sorte também. Né? Ele virou para mim e falou assim: Luiz, por que você não apresenta para o Bento e para o Marcos, que eram os dois professores portugueses, o teu projeto? Eu falei: Alfredo, não sei, eu nunca pensei em ir para o Porto. Tal. Não, vai para o Porto, tal, não sei o quê, vai ser bom, vai legal, você vai ficar... Aí, a Europa é muito mais rica culturalmente do que os Estados Unidos. Enfim, que era a cabeça dele. Né? E foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor coisa que eu fiz. Não por eu não gostar, eu gosto dos Estados Unidos também, então, mas a Europa é outra coisa. Você pega um trem em Portugal, de algumas horas você está dentro da Espanha. Estou falando outra cultura, outra fala, você pega um trem, daqui a pouco você está na Alemanha, outra cultura. Eu fiz minha especialização médica na França. E realmente foi. É uma vivência muito legal. E não conheço os Estados Unidos, por exemplo. Né? Nunca tive interesse. Aí eu fui para lá, mas por que eu fui? Por que eu escolhi ir para lá? Né? Porque o Alfredo falou, faz o teu. Aí eu fiz o meu projeto e apresentei. E o meu projeto não é, quando você olha, até um colega seu também, que é o professor Cláudio Gil, que é um grande nome na área de... Cláudio Gil? Sim. E trabalha com teste ergométrico, toda essa parte de reabilitação. Cláudio Gil foi o cara que chegou para mim e falou assim: você tem que ser professor universitário. Isso. No primeiro congresso que eu fiz. E teve na minha banca de mestrado, né, e tal. Então, ele é cardiologista. Cardiologista. Né? Então, é isso mesmo. De renome internacional. Então, ele... E aí eu apresentei o trabalho para os dois. E era engraçado assim, o Marques, que era o diretor, o presidente do conselho diretivo, ele era um cara muito, muito reto, muito quadrado, muito... Excelente pessoa, mas muito... Quando eu acabei de apresentar, ele olhou para mim e falou assim: o teu projeto é excelente, mas nós não temos quem te oriente. Olha isso. E eles são assim, né? Ninguém mete. Aqui no Brasil, a gente dá um jeitinho lá ali, mas lá eles não pegam de jeito nenhum. E aí o Bento virou e falou assim: não, ele vai. Aí o Marcos virou: Bento, mas quem vai orientar? Ele falou: você orienta. Mas não é da tua área, Bento. Eu falei: não tem problema, ele vai fazer sozinho, não tem problema não, então você tem lá. E bancou. E eu fui. Porque meu trabalho de doutorado é biomecânica no ensino de habilidades motoras. Biomecânica no ensino de habilidades motoras. E a força da biomecânica dentro da área, vamos dizer, da área de educação física, não é para essa área. É ou para esporte, ou para a área de alto rendimento. E hoje, né, mais atualmente, nessa área da saúde e tal, né, na área de lesões, na área de reabilitação e tal. Então, assim, aqui no Brasil, pouquíssima gente, não sei, talvez... Dá valor a isso. Conhece. Agora, por outro lado... não é que dê valor, pouquíssima gente conhece. Conhece, né? E no entanto, eu passei lá, né? Fui professor em Coimbra, né? Na Universidade de Coimbra, por causa da minha tese, porque pouquíssima gente trabalhou com essa área. Você não passou a ser um orientador de alunos portugueis? Não, orientei o período. Eu parei de ir. História rica, hein? Eu parei de ir porque eu estava cansado. O pessoal falou: você vai para... Todo mundo... Tem uma época que a minha esposa, na época, ela já reconhecia. Falou: você vai para Portugal? Eu falei assim: vou. Por quê? Você está com a cara que eu já baixava a bola. No início era muito legal, mas depois, cara, é igual você pegar o ônibus para subir para Japeri, pegar o trem para Japeri todo dia. Parece encantador, mas eu já conhecia todas as nuvens daqui para lá. Mês eu estava aqui, outro mês eu estava lá. Eu falei: não dá. Aí eles queriam que eu ficasse lá e tal, mas eu tinha uma filhinha aqui. Minha filha é a razão da minha vida, não tem como eu ficar... Você deu o título do seu trabalho, do seu projeto, mas na prática, o que era exatamente? Então, isso da de doutorado. Isso. Então vamos lá, que tem muito a ver com isso também, né? Tá. Porque eu faço mais ou menos a mesma coisa de que está na minha tese.
As pessoas às vezes falam assim, botei minha tese na estante, nem pego naquele. Eu, pelo contrário, estou sempre lendo, relendo e encantado com aquilo que eu fiz. Tese. A minha própria tese. E alguns alunos meus de mestrado e doutorado seguiram pelo mesmo caminho também. Então, assim, o que acontece? Eu vou, em linhas gerais, o que a gente vai falar daqui a pouquinho também disso, quando a gente entrar no Força. O movimento corporal, ele, apesar da gente ter, assim, cada um, né, ter a sua expressão de movimento, nem você consegue repetir o mesmo movimento 2 vezes seguidas exatamente da mesma forma. Você sempre vai fazer diferença. Isso já está... Nem que seja um movimento simples. Você não vai repetir. Parece, assim, quando você olha macroscopicamente, simples. Você fala, a mesma coisa. Quando você vai ver detalhe, não, olha aqui, ó. Quando você vai medir, vai fazer, você vê que não repete, né? Então, assim, não tem como você, por exemplo, pegar um movimento e dizer, eu vou ensinar o indivíduo a realizar esse movimento com base no movimento que o Milagres executa. O Milagres é o exímio executante desse movimento e eu vou ensinar isso cara com base naquilo. Isso não acontece. Esse é o maior erro que você pode fazer, principalmente com criança, é querer se basear num modelo de uma pessoa que já está ali, vamos dizer, madura tal, para guiar o ensino da criança. Porém, nós somos seres humanos, a forma como nós geramos força é a mesma, a forma como os músculos transferem essa força para os ossos e movimentam os ossos são as mesmas, as articulações nos seus devidos sítios são as mesmas. Sim. Joelho a joelho para todo mundo. Para todo mundo. Então, assim, se você colocar... Eu sempre falo esse negócio nas aulas, na graduação. Em qualquer lugar, eu coloco o cara para caminhar e pergunto para ele, o que esse cara está fazendo? Aí todo mundo está caminhando. Então, por quê? Porque o ato de caminhar, ele tem aspectos que é uma constante para todo mundo faz aquilo. Né? Quando você caminha, tem um momento que você está com duplo apoio, tem um momento que você está com apoio simples, tem um momento... Agora, isso pode ter um pouquinho maior, um pouquinho menor. Você pode ter um trejeito quando caminha, o outro não tem. Tal. Então, isso dá uma diferença. Mas, funcionalmente, e aí é que entra a questão física, eu tenho que realizar uma ação motora, né, que me permita agir sobre o meio físico, ou seja, me permita deslocar, né, fazer um autodeslocamento. Como o nosso corpo é o mesmo, como a forma que a gente gera força é a mesma e transfere a mesma, basicamente, a mecânica do movimento é a mesma. O padrão não é exatamente a expressão exteriorizada, né? Mas o padrão é aquilo que fisicamente você tem que fazer para o movimento acontecer. Sim. Seja qual movimento for. Seja qual movimento for. Né? Então, caminhando, por exemplo, o caminhar, ele tem 2 fases, que a gente chama de fase de frenagem e fase de propulsão. Fase de frenagem é quando você coloca o calcanhar no chão. Né? Quando você termina a fase que a gente chama de balanço com o membro inferior e coloca o calcanhar no chão, na hora que você coloca o calcanhar, você está aplicando força lá na frente, o seu centro de gravidade está aqui atrás. Então, você está gerando o que a gente chama de impulso, né? Só que você está gerando um impulso que é contra você. Você está indo para cima dele. Então, ele te frena. Por isso é que você não bate o pé. Se você observar e você disser assim, pegar o pé e transformar numa pessoa e colocar dentro do judô, o lutador vai dizer que ele está realizando um ukemi, um rolamento. Porque você vê que você coloca o pé e faz um rolamento com o pé. Por que você não choca o pé e depois vai? Porque você não pode chocar, porque aquilo ali está te frenando. Então você tem que tirar... É capaz de cair até. Você tem que tirar aquela fase de frenagem e tal. E a outra fase é que quando você passa, né, vamos dizer assim, o centro de gravidade, mas você passa o corpo por cima do pé, aí você usa o pé para empurrar o solo. Essa fase é positiva, é o que te faz propulsionar. Entendeu? Ir para frente. Qualquer coisa que você faça diferente desse ato durante uma marcha, a tua marcha está alterada. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que por uma sequela de pólio, por exemplo, tem o pé equíneo, ou seja, só apoia a ponta dos pés no solo. Esse sujeito não tem o apoio do calcâneo, ele tem uma marcha alterada. E isso vai trazer consequências para o corpo dele, porque ele está lidando com um meio físico de uma forma diferente do que o corpo costuma lidar. Né? Então, baseado nisso, aí, por que ensino de habilidades motoras? Né? E é basicamente voltado, num primeiro instante, aí você vai falar assim, não, é só para a escola. Não, não. É para qualquer pessoa que está ensinando movimento, para qualquer pessoa. Tá. Né? Seja qual o objetivo for. Você falou em dança, por exemplo. Se eu for, hoje vamos chegar, Milagre, vamos lá, vamos entrar no avanço de salão aí.
Aí você, não, mas eu nunca dancei, beleza. Então você vai desenvolver um aprendizado. Sim. Né? Aí vamos colocar lá você para fazer um bolero. Né? Para você pegar os passos do bolero, aquilo é uma conduta motora, aquilo é uma habilidade motora. E a primeira etapa, antes de você dançar bolero para se divertir, você vai ter que aprender a dançar bolero. Sim. Isso é aprendizado. E é independente se você tem 70 anos, 80 anos, 10 anos de idade, isso é aprendizado. E esse aprendizado, né, e aí vem o lado professor de educação física, esse aprendizado ele tem que ser conduzido de uma forma que o professor tenha a função. Qual é a função do professor? Facilitar o teu aprendizado, conduzir o teu aprendizado. Então, te colocar para repetir 1000 vezes na esperança de que você adquira o gesto motor, isso não precisa você ser professor. Qualquer leigo faz isso. Sim. Então, por exemplo, eu fui técnico de voleibol, fui técnico, inclusive, do Flamengo, fui técnico do Hebraica, fui técnico do Clube Alemão, que fica ali em cima do Rebouças, se não me engano. Uma coisa que me incomodava muito, quando eu via, às vezes, o aluno chegava, o cara tem dificuldade para fazer toque. Aí, então, você vai realizar 100 toques na parede. Aí ficava na minha cabeça, mas se ele não sabe fazer o toque, o que acontece? A gente não faz estatística. Se você faz estatística, quantos passaram por mim e efetivamente não desenvolveram o mínimo daquela habilidade? Uhum. Aí você vai dizer, não, mas as pessoas aprendem, é claro, tem coisa. Ninguém te ensinou a andar, ensinou. Não. Você aprendeu praticamente sozinho. Não teve aquela, agora bota o pezinho para frente, agora fica aqui. Você aprendeu sozinho. E aprendia caindo também. Exatamente. Né? Então, assim, tem coisas, habilidades, que nós conseguimos aprender. São inatas. Né? E tem coisas que alguns aprendem, outros não. Para que existe o professor de educação física? É exatamente para garantir que você tenha as melhores oportunidades possíveis de adquirir habilidade motora, né? Seja ela qual for, porque é um outro ledo engano, é achar que só pode ensinar quem sabe fazer, isso é mentira. Porque senão o cirurgião imagina, você não vai operar nunca, porque eu nunca, né? Eu passei por 15 cirurgias, agora eu sou um bom cirurgião, nunca, isso não acontece. E ali é a mesma coisa. E, veja bem, a biomecânica, né, ela tem instrumentos que permitem essa leitura do movimento qualificada. É impressionante. Isso eu tenho relatos de vários alunos que depois que eles fazem aula, claro, não são todos, porque o cara tem que ter interesse em estudar, e coisa. Não é só receber, tirar a nota na prova, tal. Ele tem que ter interesse em estudar. Mas eu tenho vários alunos que depois, quando a gente se encontra depois, falaram, professor, depois que eu tive a aula de biomecânica, eu comecei a ver o movimento de forma totalmente diferente. Como isso deve ser importante demais para um professor de educação física. E Milagre, se você me permite, né, porque eu tive a graça, né, de poder trabalhar com profissionais que trabalham com movimento que não são só de educação física. Uhum. Eu tenho ex-alunos fisioterapeutas, eu tenho ex-alunos médicos, né? Eu orientei nas ciências médicas até pouco tempo atrás. E é impressionante como isso é importante. Uhum. Né? Assim, você... E você, tempos atrás aqui, você disse que muita gente não conhece. Não conhece. Essa é uma... Na área da educação física. Primeiro você vê que a biomecânica, é o que eu te falei, ela é muito recente. Se você comparar com a fisiologia... Né? Sim, mas é recente, mas também não foi ontem. Né? E ela está muito assim, agora que ela está começando isso em termos mundiais, mas aqui bem mais... ela está começando a sair do ambiente laboratório, ou seja, do experimento, da pesquisa, e indo para o ambiente prático. Então, vamos fazer o seguinte, o Geraldo, nosso operador aqui, Geraldo Rodrigues, sempre orienta a gente para fazer um corte, para ter um segundo bloco, e a gente bota nos intervalos, no intervalo a gente bota músicas ligadas à nossa ONG, né, que falam mal do cigarro. E daqui a pouco, então, a gente volta... E vamos direto, então, na importância da força muscular e o que isso interfere com a qualidade de vida, né? Tá. Vamos lá, Geraldo. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música
que temos sempre oferecido. Eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. E estamos retomando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado, 15 de março de 2025. A música do intervalo que o Geraldo Rodrigues escolheu foi Eu Trago a Música, né? Quer dizer, em vez de tragar fumaça de cigarro, trague-se a música. É uma música do Vange Souza e do Tony Garrido, aliás, os dois também interpretam. Estamos conversando com o professor de Educação Física, agora eu aprendi, ele é professor e me ensinou o correto, que tem um interesse, se aprofunda na questão da biomecânica, mas ele é professor de Educação Física, Luiz Alberto Batista, e o título do programa foi ele que deu, que é a força muscular e qualidade de vida. Então, depois dessa longa introdução ao tema que a gente fez no primeiro bloco, vamos aproveitar o segundo bloco para influenciar mesmo, eu vou falar bem abertamente, né? Influenciar mesmo as pessoas para trabalharem a sua própria força muscular. Como você deu o título, por isso que eu peço aos convidados para darem o título, porque isso mostra o norte, né, do pensamento do convidado. Explica por que você deu esse título, Força Muscular e Qualidade de Vida. Tá. Para começar, assim, o que é força, né? Do ponto de vista físico, força é causa. Força é causa. Causa. A força causa, né? Uhum. Então, se você, inclusive, for olhar nas equações da física, né, vários fenômenos, eventos que se fala na física,
são derivados da força. Pressão é derivado da força, impulso é derivado da força, trabalho é derivado da força. Ou seja, a força está presente. Quando você fala em inércia, né, você relaciona com força. Né? O corpo vai manter seu estado de movimento até que uma força desequilibre o sistema. Que tire da inércia. Tire da inércia aquilo ali. Né? Então, força é causa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E o ser vivo, né? Não vou me referir basicamente ao ser humano, ele tem essa capacidade de gerar a própria força, né? Para poder conviver no meio físico. Né? Então, na verdade... Tem o ser humano e os animais, de uma sim, forma mas geral, eu quero fechar o ser vivo, o ser humano, porque é o nosso, né? Porque é o meu objeto de estudo. Né? Então, bom, esse é o primeiro ponto. Então, já fica claro aí que quando o indivíduo tem a capacidade de gerar e aplicar, porque são duas coisas diferentes. Capacidade de gerar não significa capacidade de aplicar. Capacidade de gerar e aplicar força, ele já tem dificuldade de estabelecer uma relação de causa e efeito com o meio físico. Né? Ele tem dificuldade. Dificuldade de estabelecer uma causa e efeito. Por exemplo, eu te dei o exemplo da marcha. Tá. Eu já vou ter dificuldade. Se eu tenho, por exemplo, se a minha musculatura posterior de perna, né, os gêmeos e tríceps sural, que a gente chama, né, o conjunto muscular que tem ali, se eu tenho qualquer lesão, qualquer comprometimento, eu tenho dificuldade de deambular dentro do padrão normal, porque eu perdi essa capacidade, né, de atuar sobre o meio ambiente e gerar o impulso que eu preciso para deslocar. Então, o comprometimento da força significa comprometer, aí que eu falo ali, qualidade de vida, independente, como você muito bem colocou, se eu sou criança, por exemplo, se o indivíduo é criança, né, e tem uma paralisia, seja ela flácida ou espástica, né, ele vai ter dificuldade de se relacionar, porque ele, no caso da espástica, ele tem ali uma força aumentada, mas sem qualidade de aplicação. E no caso da flácida, ele perdeu a capacidade de gerar força, né, comprometida. Aí a gente observa a dificuldade que esse indivíduo tem de sobreviver, de viver nesse mundo físico. Sim. Tá? Então, o comprometimento da força é uma coisa. Eu diria para você que, quando sempre oriento meus alunos, quando alguém chega para você e fala, eu quero fazer exercício físico para qualidade de vida. Duas vertentes de exercício físico você não pode deixar. Primeiro, o condicionamento ou tratamento, né, a habilitação cardiorrespiratória. Isso é condição sine qua non, senão o cara vai infartar lá aos 35 anos e é fulminante aos 35 e tal. E a capacidade dele gerar e aplicar força. São duas coisas. Então, o treinamento, né, que a gente fala treinamento de força, mas na verdade o que eu quero é treinar a minha capacidade de gerar. Eu quero melhorar e manter a minha capacidade de gerar força. Né? Então, o cara tem que fazer. E se você não tem uma patologia, você é inato, né? Exatamente. Você tem essa capacidade de gerar força. E aí, o outro, bom, pegamos isso aí, cortamos, colocamos ali no cantina, quando estivesse cozinhando, reservamos aqui e vamos para o outro lado. Como é que isso é no ser humano? Pegamos um ser humano normal, rígido, sem problema nenhum, ele vai ganhando a capacidade dele aí de gerar força e vai aprendendo movimentos, vai aprendendo a aplicar essa força, por isso que eu falei que são duas coisas diferentes, capacidade de gerar e capacidade de aplicar. Eu posso treinar a minha capacidade de gerar e não treinar a minha capacidade de aplicar. Aliás, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Dá um exemplo dessa não treinar a capacidade de aplicar. Eu vou puxar um exemplo, e aqui não estou fazendo juízo de valor. Estou dando um exemplo claro. Por exemplo, você vai nas academias, que tem aí numa sala que você deu o título de musculação ali, né? Então, você vai numa sala que é uma sala de treinamento na verdade, qual é o melhor papel daquela sala? Treinamento da capacidade de gerar força. Mas e a hipertrofia? Efeito colateral. Tá? Porque ali o que você treina primeiro, tanto que você vai ganhar primeiro força sem fazer aumento da massa muscular, só por adaptação neural. Os primeiros, todo mundo vai ganhar estou ficando mais forte, mas o corpo não está o mesmo, porque você já adaptou o teu sistema neural e só isso já foi suficiente para você melhorar a sua capacidade de aplicar força. Aí, a partir dali do treino, você vai começar a fazer hipertrofia. Então, o que acontece? Vamos supor que você pegou um indivíduo que ficou numa imobilização qualquer e perdeu massa muscular de membros inferiores, força e precisa fazer... A Covid aconteceu muito isso, com as pessoas na terapia intensiva e depois na recuperação por meses, perdiam força. Né? Isso. Então, o que acontece? Aí vamos pegar esse sujeito, você vai chegar à conclusão e falar, ele perdeu força na musculatura de membros inferiores, tal, então vamos fazer um treinamento para ele ganhar força. Aí eu vou levar numa academia de musculação.
Botei o cara lá, o cara vai fazer mesa extensora, mesa flexora, vai fortalecer a musculatura de glúteos, membro inferior e vai ganhar força. Você vai voltar o cara para andar, o cara pode não ter o padrão de marcha legal. Porque não é só questão de ganhar. Quando você caminha, os seus músculos conversam. Uma coisa chamada sinergismo muscular. Entende? Sinergismo muscular. Uhum. Um nome mais comum, coordenação. Sim. É como se você pensasse assim, pô, eu vou treinar, né, aqui para a tua música, eu vou pegar um conjunto e quero que esses caras ensaiem uma música. Mas eu não tenho condições de ensaiar esses caras juntos. Não tem problema. Você ensaia, você vai tocar bateria, você vai tocar guitarra, você vai tocar. E dia tal você reúne aqui para tocar a música. Você acha que vai sair alguma coisa? Não. Porque não existe um sinergismo entre os músicos. Músculo é a mesma coisa. Mesma coisa. Quando você gera um movimento, você tem uma habilidade motora que a gente seja, você tem, por exemplo, se eu vou apertar a tua mão aqui, existem vários músculos que estão direcionando e gerando esse movimento. Vamos lá, vamos fazer. Então, aqui. Quais são os músculos? Aqui, ó, ombro. Aqui esse movimento tem que estar sincronizado com o ombro, senão eu vou aqui. Ele tem que. Só no ombro aqui eu tenho músculos que fazem esse movimento, mais externo, movimentos para dentro, movimentos para frente, são músculos diferentes. Né? Então, se eles não conversam direitinho, você está me dando a mão aqui, eu vou para cá. Ó. Em algumas doenças, alguns agravos à saúde, você tem isso muito, muito claro. Então, assim, não adianta só os músculos ganharem força, a capacidade de gerar força de forma isolada. Eles têm que conversar um com o outro. Por isso que eu falei, ganhar força, mas também aplicar. Tá. Você pode pegar muita gente que é super, assim, aparentemente, vou usar o termo forte, mas são pessoas hipertrofiadas, e você olha, caraca, esse cara aí tal, não sei o que lá, e você pega, pô, você não quer lutar, não? O cara vai lutar, ele não consegue dar um soco, porque não é uma coisa natural. Ganhou força, você realiza a habilidade motora. Uhum. Né? Você vai ouvir muitos técnicos esportivos falando o seguinte, em período de competição, o meu atleta não faz treinamento de força. Porque o treinamento de força, ele não acompanha a coordenação que os músculos precisam para fazer. Então, você precisa ter um treinamento. Por isso, aqui na reabilitação, e a gente vai falar de equipe interdisciplinar, multidisciplinar, quando você tem um trabalho desse, né, focado, por exemplo, para reabilitar um sujeito e colocá-lo em condições de AVD, né, de atividade de vida diária, num primeiro instante, por exemplo, por que você tem que ter o fisioterapeuta? Porque o fisioterapeuta, ele entende melhor do agravo à saúde que o sujeito teve e ele já vai fazer um trabalho mais voltado para aquilo. Uhum. Não basta eu chegar, por exemplo, com o meu conhecimento de educação física, eu vou trabalhar força com o cara e tal, mas não é só isso. Né? Isso estabelece uma diferença. Então, esse é o primeiro aspecto. Força é causa. Se você não tem força, você não vive bem nesse ambiente. De força é causa. Isso. Posso perguntar uma coisa? Pode, Geraldo. Então, você está falando que os músculos conversam ou o organismo inteiro conversa? Não, o organismo inteiro. Sim. Aí os meus músculos estão conversando, papá, aí o meu joelho fala, gente, eu estou acabado. Como é que nós vamos resolver isso? Não, mas aí o joelho, né? Que estrutura do joelho? Né? O que vai acontecer é o seguinte, você tem, quando eu digo assim, eles conversam, eles têm, para um movimento, quando eu vou realizar um salto, por exemplo, você vai saltar, tá? Vamos pegar a fase de ascensão. Aí se você olhar, o indivíduo tem movimento no tornozelo, ele tem movimento no joelho e tem movimento no quadril. E a gente tem um deslocamento angular ali. Esse deslocamento ele tem que ser feito em coordenação, que a gente chama de coordenação interarticular. Então, no caso que você falou, por exemplo, não adianta, se eu tiver com o joelho comprometido nessa cadeia cinemática, o salto não vai sair. Ou pelo menos não vai sair de boa qualidade. Porque eu tenho que ter um grau de extensão de tornozelo associado a um grau de extensão do joelho, associado a um grau de extensão. Isso não pode acontecer de qualquer forma. Então, assim, eu tanto tenho os músculos de uma articulação conversando entre si, como eu tenho os músculos de multiarticulações conversando entre si, e, resultando disso, eu tenho articulações conversando entre si. Entendeu? Então, tudo isso faz parte do processo. E aonde que entra, Luiz Alberto, a questão da qualidade de vida? Então, aí... Eu pensei em duas coisas. Aí você me corrige ou amplia meu raciocínio. Primeiro eu pensei, se você faz movimentos errados, porque foi mal orientado ou não foi nem orientado, você fez por sua conta,
você pode ter consequências daquilo no certeza. futuro, ou no curto prazo, no Sim. médio e no longo prazo. Uma outra questão é como isso é uma questão. Você está fazendo o movimento errado e vai ter consequências. A outra é como a atividade de fortalecimento do músculo melhora a sua qualidade de vida, não em relação ao músculo propriamente dito, ou em relação às articulações, mas em relação à vida mesmo. Pois é, que é a parte que eu ia entrar agora, né? Então vamos lá. Quando você... Lembra que o músculo, a força, Isso. né, é causa, capacidade de eu lidar com Tá. as coisas, fazer tudo, absolutamente tudo. E o que acontece? Bom, como é que é a força no nosso corpo? Né? Como é que a gente vai ganhando força? Você vai atingir, uma pessoa rígida, tal, ela vai atingir o pico de capacidade de gerar força aí por volta de 25 a 30 anos. Aí 25 você atinge a o pico. 30? 25 a 30 você atinge o pico. Então já vai o primeiro fator. Se você não exercitou aí e deixou a vida te levar, seguindo, né? Deixa Zeca a vida te Pagodinho. levar. Pois Zeca se você Pagodinho. deixou a vida te levar e não fez nada, você já deixou de estar fazendo uma preparação ali, como eu não gosto de usar essa expressão, mas como se você estivesse criando uma poupança ali, né? Já colocando os teus músculos em ação e, evidentemente, ganhando a quitina, ganhando a miosina, as proteínas contráteis. Você não estruturou o teu corpo, né, no momento em que ele estava apto a atingir esse pico. Vamos dizer assim, você tem ali uma simplificação aqui, talvez. Você tem um limiar, uma capacidade genética, mas você não vai atingir porque você não estimulou o teu corpo a chegar até lá. Tá? Então, você já chegou ali e tal. Bom, aí, beleza, chegou até no 25, mas um cara com 35 anos, se não for aquele cara que tem ali um ventrículo esquerdo ferrado e tal, ele vai passar bem por isso, né? Não vai... Então, o que acontece? A gente já tem relatos, e não são poucos, né, que a gente chama de evidência científica, de gente com 35 anos já experimentando perda da capacidade de gerar força. Isso vai acontecer, sem dúvida nenhuma, já aconteceu contigo, aconteceu comigo, vai acontecer com ele, com qualquer um, né? Vai chegar, porque você atinge o pico, mantém um steady state, um platôzinho, e depois tu começa a cair. Só que a gente já tem relatos de gente perdendo aos 35 anos, começando a cair. Aí chega o 40, já perdeu bastante. Chega aos 50, 60, a perda é expressiva. Você está falando perda de músculo. Perda de capacidade de músculo. Perda de músculo. Né? O tecido muscular, gradativamente, ele vai sendo substituído por outras, vamos dizer assim, por outros tecidos que vão substituindo ele ali. Não o músculo em si, mas o entorno ali. Sim. Né? E com isso você vai perdendo a tua capacidade, você não estimula. Então, e aí o que eu falei, né? Você vai chegar por exemplo, outro dia eu estava vendo um amigo meu, que ele estava tentando, ele me pediu, dá para você abrir uma garrafa? Só que o cara tem 47 anos de idade e não estava conseguindo mais abrir uma garrafa de Ice Tea, né? Aí ele me dá para você abrir para mim? Eu falei, caraca, meu cara não tá, eu ainda consigo. Não é questão de jeito, não. Não é questão de jeito, não estava conseguindo. Tava, sabe, ali, tal, não está molhada, a mão está molhada. Eu falei, puf, né? Abri a garrafa e tal. Então, assim, aí entra na questão da qualidade de vida, né? Se você não mantém uma exercitação adequada, orientada, e aí uma coisa importante, que às vezes... Porque a área do exercício físico tem muita lenda urbana, né? Muito tititi, agora com o YouTube, então você tem muito tititi. E o pessoal, não, prática de atividade física. Existe uma distinção conceitual, mas que vai para a prática também, entre atividade física e exercício físico. Você, quando veio caminhando para cá, não sei treinar, você fez. Eu vim da Siqueira Campos até aqui, eu fiz atividade física. Sim. Aí você vai dizer assim, não, então você já exercitou. Não, são duas coisas diferentes. O que marca essa diferença? A diferença marca exatamente o seguinte: todo exercício físico, ele é uma atividade física. Sim. Só que a atividade física é aquela, vamos colocar um exemplo, né? Isso aí é uma. Eu ando com o meu cachorro. Você anda com o seu 6 cachorro. quilômetros por dia. Se você anda 6 quilômetros por dia com o teu cachorro, você pode. Como é que eu vou explicar? Você pode casualmente, não intencionalmente, mas você pode casualmente está fazendo uma coisa que, se a gente for olhar aquilo ali, eu vou dizer para você, tu está exercitando. Por quê? O que é exercitar? É você pegar a atividade física e colocar dentro de um planejamento.
né? Então, ali dentro de um planejamento, eu vou planejar o teu volume de exercitação, o quanto você deve estressar o teu corpo para ele responder de forma positiva, entre aspas, qual é a carga de exercício que você quer fazer. Por exemplo, eu vou chegar para você, Milagres, vamos aqui calcular qual é a faixa-alvo da tua frequência cardíaca. Aí você vai pegar, vai comprar um reloginho, vai colocar ali, ó, você está vendo? Você não pode ficar abaixo disso, nem acima disso. Então, eu estou obrigando o teu coração a realizar um trabalho, né, numa área onde ele está sendo exercitado. Porque senão você pode estar fazendo atividade e não está... Sem nada, você pode estar até se prejudicando. Você pode estar fazendo para além daquilo que você poderia estar fazendo. Por exemplo, eu te coloco para fazer... você faz... Não, eu caminho com meu cachorro todo dia, tantos quilômetros. Aí tu fala, estou fazendo atividade física. Beleza. Aí nós vamos lá fazer um teste ergométrico e tal. Você vai, quando chega na metade do teste, você está fazendo inversão de ST. Eu falei assim, aí, ó. Que é uma onda cardíaca. É a onda cardíaca. cardíaca. Vê no eletro. Isso. Aí você está apresentando, você fala, ó, tá aqui, ó. Você está, porra, cara, não pode fazer isso não, teu esforço e tal. Você já apresentou aqui uma anomaliazinha, vamos ver o que é isso. Entendeu? Entendi. Então, assim, a diferença, isso quem apresenta, que eu considero, né? É claro que você tem várias ideias sobre isso, é um autor chamado Kaspersen, que para mim ele faz a melhor conceituação funcional dessa diferença. Eu te mando depois, inclusive, o artigo, se você quiser dele. Quero, sim. Ele faz a diferença disso, né? Em termos gerais, ele vai dizer o seguinte, olha, atividade física é quando você usa massa muscular, faz movimento e gasta energia, em termos gerais. Exercício físico é quando você coloca isso dentro do planejamento e usa essa atividade física para produzir estímulos no teu corpo para ele responder se adaptando e melhorando a capacidade dele. Né? Por isso é que é complicado quando a gente fala, claro, o cara... A gente está falando de treinamento de força. Você não precisa ter equipamento para treinar força. Você não precisa estar dentro de uma academia. Não precisa. Não. Porque a gente fica sempre com a ideia que a atividade aeróbica você não precisa necessariamente. Mas você sabe que, assim, do ponto de vista da biomecânica, você só consegue fazer atividade aeróbica, né? Você só consegue ter uma resposta de adaptação, porque o que é atividade física? O que a atividade física faz, né? Ela induz estímulos no teu corpo, tá certo? A gente chama de princípio da sobrecarga. O que significa isso? O teu dia a dia, né, a tua exigência do dia a dia é X. E eu quero que você melhore a tua capacidade. E aí pode ser em termos cardiovasculares, em termos de força muscular, tal. Bom, a tua capacidade está ali, né? Que é o teu usual. Então, eu quero fazer com que você... O que eu faço? Eu vou usar uma expressão que talvez não pode ser, mas eu agrido o teu organismo. O exercício físico... Né, é uma agressão. É uma agressão controlada. Né? Eu vou estimular o teu organismo a responder. Então, esse é o princípio da sobrecarga. Se tu está acostumado a X, eu vou te dar X mais alguma coisa. E aí eu vou provocar teu organismo. Aí você vai dizer, isso é fácil de entender. O que é difícil de fazer? Quanto? Quanto de X que eu vou fazer? É igual aquela história de dizer que couve é bom, mas quanto de couve? Um molho inteiro, uma folha, exatamente, meia folha. Quanto de couve é bom, né? Então, aí é que entra, e é por isso que eu falei que existe aquela distinção entre os profissionais e tal. No caso do cara que faz o curso, né, a pessoa que faz a educação física, e aí é claro, você vai dizendo qualquer um não, mas você pode cobrar dele porque com certeza ele aprendeu no curso. Se ele não faz, é porque ele... né? Mas ele aprendeu, elementos e tal. Se eu estou lidando com milagres, o que eu vou saber? Milagres, que idade ele tem? Qual a idade que você tem? Quanto tempo que ele não faz nada? Tal, quero porque você tem que ter ali, são 3 elementos fundamentais nessa questão da exercitação física. Evidentemente, o técnico, né, da área, que é o bacharel, ele vai estar ali manipulando as variáveis de treino de exercitação. Mas eu preciso saber o estado clínico desse cara. Se você chegar para mim com um quadro hipertensivo, hoje se em você dia é as diabético... academias não estão pedindo nem atestado Mas tem que médico. pedir. Tem academia aí que você faz um documento que a gente chama de parquet. Aquilo é feito para triagem, quando você tem 1 milhão de pessoas que você precisa fazer. Agora, individualmente, entendeu? Então, eu preciso saber da tua condição clínica. Eu preciso que você vá a um médico para me dar a tua condição clínica. Eu não vou... vamos dizer assim, legislar nem arbitrar em cima do que o médico passou, mas vou me basear por aquilo. Sim. Né? Então, assim, o fato de você ser diabético não significa que você não pode fazer atividade física. Sim. Você ser hipertenso, muito pelo contrário. Né? Mas eu tenho que saber como manipular as variáveis de treino para você. Sim. Esse é um fator. E outro fator é o seguinte, a nutrição.
Porque é dali que vai sair. E esses profissionais têm que conversar entre si. Eu não posso ter, por mais capacitado que ele seja, eu não posso ter um médico prescrevendo, a não ser que ele seja, por exemplo, o caso do Silvio, que eu te falei aqui, que é médico e professor de educação física. Então, ele identifica, faz a clínica e prescreve o exercício. Porque não é senso comum, não pode ser senso comum. Cada um é um. Você tem uma ideia? Antes de ontem, eu falo isso para meus alunos todo dia. Quando a gente olha para a pessoa, a gente não vê a pessoa. E brinco com eles outro dia. Outro dia eu cheguei em sala de aula e falei assim, primeira aula, eu falei, prescreve um exercício aí para mim. Mas teve uma aluna que estragou a brincadeira, né? Que ela virou e falou assim, professor, quantos anos o senhor tem? Eu falei, não tinha que perguntar nada, né, filha? Você tinha que prescrever o exercício. Porque a ideia era que eles prescrevessem, eu ia perguntar, você sabe quem sou eu? Você sabe, né? Porque eu já fiz isso outras vezes, né, que eu saio prescrevendo e tal, eu pergunto, qual é a minha idade? Né? 50 e pouco, então eu fico lisonjeado. Mas eu chego e falo assim, olha, vocês fizeram uma baita na besteira, vocês passaram uma coisa para um idoso, um exercício para um cara que tem 50 anos. Né? Não, aí quando eu falo, não, mas não pode. Eu falo, pode. Né? Então, assim, essas informações a gente tem que ter, exatamente por causa disso. E, veja bem, Milagres, qual é a situação do treinamento de força, do treinamento da capacidade de gerar força? Ele talvez seja o treinamento mais eficaz que existe. Não há dúvida. Se eu botar você para levantar aqui um pezinho, tal, não sei o que tem lá, né, controladamente, você não tem a dúvida daqui a uns 2 meses e tal. Se você nunca fez nada, primeira coisa, você vai no dia seguinte, você vai chegar aqui para mim e vai dizer, cara, estou sentindo uma dorzinha aqui, eu vou perguntar para você, mas essa dor, ela é aguda, está te impedindo? Não, mas é uma dorzinha desconfortável. E tem alguns até falam, mas é gostosinha assim, mas é desconfortável, que é a dor tardia. Isso significa, para o profissional qualificado, ele significa, o exercício está agindo. Está agindo. Se não estiver sentindo isso... Não está sentindo tal. Então, eu vou acompanhar aquilo ali, e é claro que se essa dor persiste e tal, eu vou dizer, olha, já passou do tempo, você vai ter que procurar um médico para a gente ver o que é isso aí, porque não está normal. Mas, normalmente, o cara vai responder. Então, o exercício contra a resistência, que a gente chama, que normalmente são os exercícios que produzem ali a capacidade de força, ele é eficaz. Você não tenha dúvida disso. E fala as eficácias. Agora, deixa eu só concluir para você. Ele é eficaz, mas ele é a forma de exercitação, talvez, das mais deletérias que existem. Das mais deletérias? A deletéria no sentido de né, que ela é mais prejudicial que existe. Por quê? Porque exatamente você está lidando, né, aquilo que eu falei, você está agredindo o teu organismo, entre aspas, para ele responder. É uma agressão controlada. Mas você está agredindo para ele responder. Né? E o exercício contra a resistência que a gente faz hoje, por exemplo, a gente olha aí que entra a biomecânica, eu olho muito para a resposta, por exemplo, vou exercitar o teu bíceps braquial, essa é o que está planejado. E eu vou colocar você para fazer exercício, vou usar, por exemplo, um exercício conhecido como rosca bíceps, direta. Então, eu vou te colocar fazendo a rosca bíceps, que é aquela que todo mundo conhece, para exercitar o teu bíceps braquial. Bom, e aí é onde entra o meu trabalho, que eu venho trabalhando há 12 anos nisso, né? Na realidade, você já tem várias coisas aí que a gente tem que pensar. Por exemplo, a gente normalmente se refere à carga como sendo a quantidade de massa que eu coloquei ali para você vencer, o peso. Tá. Na realidade, do ponto de vista de mecânica, a carga não é a resistência que eu coloco, é o que essa resistência faz no meu corpo. Então, quando eu coloco uma carga na tua mão aqui para você fazer esse movimento, eu estou gerando forças, cargas de flexão no teu antebraço, tensão no teu músculo e tal. Então, toda a estrutura que está ali está sujeita à geração de carga daquele peso que eu coloquei lá na ponta. E a gente não controla isso. Não controla. Não controla. Vou te dar um dado que é empírico, né? Quer dizer, significa assim, não foi um estudo científico, mas é um dado empírico, né? Que um médico amigo meu, que eu fui ver um problema meu no ombro, ele estava me relatando isso. Bom, o cara foi para a academia para fazer, estava fazendo um exercício de extensão de joelho, que é um exercício que é para fortalecer, para treinar o quadríceps, né? Que é o músculo que faz a extensão de joelho. E esse cara estava sentado lá na mesa extensora fazendo, e aí ele sentiu que estava fazendo com uma certa facilidade, mas queria atingir um limite. Né? Não vou dizer o nome da academia e tal, mas o cara estava se auto-instruindo. Não estava sendo acompanhado por professor, por nada. A primeira opinião dele foi o YouTube, ele não foi na segunda opinião. Né? Então, assim, montou o exercício dele e sentou lá. Aí ele aumentou, a carga aumentou e chegou a um ponto que ele não conseguia, porque quando ele tentava fazer esse movimento de extensão com o joelho,
a massa que ele estava vencendo era tão grande que ela trazia ele para frente. Levava o corpo dele para frente. Aí o que ele fez? Ele encostou na cadeira e segurou nos punhos que tem do lado. Sim. E aquele contraiu a musculatura do tronco para estabilizar, para poder puxar lá na frente. Tá. Fez uma lesão de ombro. Se você olhar, você não acredita que o cara foi... quer dizer, ele não estava vencendo resistência especificamente, o exercício não era para aquilo, mas ele precisava estabilizar o corpo para poder vencer a resistência. O cara fez... Um cara de, eu acho que tem 58 anos, arrebentou o ombro todo. Arrebentou mesmo, fez luxação, porque estava segurando a coisa. Né? Então, isso provavelmente porque, primeiro, é aquela ideia de que quanto mais peso eu levanto, né, o movimento, melhor para mim. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Tá? Não é realmente é a fantasia. Não é o único fator. Porque, às vezes, você vê, por exemplo, em determinadas situações, o cara aumentando demais a massa, e aí vem uma pessoa para ajudar ele a manipular aquela massa. Veja bem, se ele está sendo ajudado, porque uma coisa é você iniciar ou terminar o movimento. Aí, tudo bem, o cara está trabalhando com... Porque, normalmente, aí novamente, a biomecânica. Para você iniciar, você está em repouso. Significa o quê? Para você iniciar o movimento, você vai sair da inércia. E para você sair da inércia, geralmente você tem que aplicar mais energia ali do que você precisa para manter o movimento. Tá? Só que eu estou falando de quem é que está gerando isso, é o corpo humano. Então, se você colocou uma quantidade de massa que você precisa de usar mais do que você vai usar durante o movimento para gerar, você tem ali um pico de entrada no teu corpo, no teu músculo, dá uma pancada ali para poder iniciar. Então, você chegar, cara, e ajudar ele nesse início, isso é razoável. Ou no final. Para você exatamente não ter esse fenômeno da inércia ali influenciando. Mas diga uma coisa, nós estamos conversando. E uma das coisas que a gente quer é sensibilizar e estimular as pessoas que façam atividade física. Eu, por força, como eu mencionei, eu sou um ativista da saúde, e um dos meus ativismos é a questão do trânsito, né? A violência no trânsito, e o impacto disso, a morbidade, a mortalidade que você tem hoje no trânsito. E com isso eu acabei estudando mortes violentas, né? Porque a do trânsito é só uma morte violenta a mais. E uma das principais causas de morte violentas hoje no mundo, no planeta, são as quedas. Né? Nem vou falar nos mergulhos em águas rasas, mas as quedas mesmo. Eu, há 2 anos, perdi um sogro, uma pessoa muito querida, que caiu e as consequências foram fraturas, um sujeito de 92 anos complicou, uma pneumonia, e nós o perdemos, né? Mas quando você vai ver as estatísticas da Organização Mundial da Saúde sobre quedas, é um negócio absurdo. Chega a matar mais do que guerra, né? E aí eu te pergunto o seguinte, um dos benefícios que eu, não sendo especialista em da atividade física e da força muscular, e uma das consequências da fraqueza muscular, vamos chamar assim, podem ser quedas, né? Desequilíbrios Então, eu gostaria que você se direcionasse agora às pessoas que não fazem atividade física e tentasse centrar nos benefícios que ela vai ter em saindo do sofá, vamos chamar assim, ou em termos técnicos, né? Não, saindo da inércia, né? Quais são os benefícios, então, do ponto de vista cardiovascular, mas do ponto de vista também muscular, porque você deu o título de programa que interfere na qualidade de vida. Quais são os benefícios gerais que um indivíduo obtém? Como eu comentei antes, né, o indivíduo, já principalmente o idoso, e aí a questão da queda no idoso, né, é uma preocupação grande, né, porque realmente a gente tem várias estatísticas aí, numa coisa de... Inclusive, os planos de saúde têm uma grande preocupação com isso, porque, fundamentalmente, o indivíduo, às vezes, faz a fratura e vai fazer a cirurgia, tem um perioperatório fantástico e vai a óbito depois. Ou seja, né, outras consequências e tal. Então, é uma coisa que sai caro, no ponto de vista dos planos de saúde, sai caro. Fora a perda. Fora a perda. Sim, isso aí nem precisa citar. Né? Então, assim, primeiro é o seguinte, a primeira discussão é aquela história do idoso, né? Mas não adianta, porque vai fazer. A gente já tem relatos aí, existe, eu te mando depois o artigo. Manda, por favor.
O idoso com 90 anos recuperando, criando massa muscular. Então, aquela ideia de que não, ele não cria mais, não, já tem. Aí você vai dizer assim, mas isso para todo idoso? É claro que não. Tá? Mas se há a chance, né, que se faça. A outra coisa é o seguinte, um outro ponto de recuperação é claro que isso eu estou falando depende muito da situação, do caso e tal. Mas um outro ponto de recuperação que a gente tem que ver, por exemplo, principalmente com o sujeito que não faz nada, é uma possível recuperação neural daquilo ali, que é um primeiro estágio de adaptação. Né? Porque às vezes o cara ainda tem lá uma forcinha, tem um músculo e tal, mas o sistema neural dele não conversa mais com essa estrutura. Então, quando você faz esse treino, a gente tem evidências também que as pessoas conseguem recuperar. E o mais importante que eu vejo nisso aí é o seguinte: primeiro é o seguinte, tem que fazer. Não tem esse papo de que... O que você tem que buscar é um bom acompanhamento médico, um bom profissional, no caso aí, né, a princípio de educação física, em algumas situações, evidentemente, isso pode ser uma equipe, o fisioterapeuta também, que vai depender, né, do quadro que você está lidando ali, e a nutrição. Tá? Então, isso tem que ser feito. Segunda coisa é o seguinte, necessariamente tem que ir para a academia? Não. Você pode criar várias situações, várias formas de promover essa sobrecarga para o idoso e colocar. E até o que eu falei, colocar junto a isso... Nosso programa não é eterno, mas eu não quero perder essa oportunidade. Dá alguns exemplos, porque há pessoas que, por isso mesmo, não têm recursos para ir para uma academia. Então não vão fortalecer o músculo. Não, ele vai... Dá uns exemplos ele vai, de coisas por exemplo, se ele ficar só o movimento assim, de levantar e sentar na cadeira. Sem segurar. Sem segurar. Né? Pode até começar segurando, com ajuda e tal, mas só esse movimento dele levantar e sentar da cadeira, ele está exercitando. Né? 10 vezes, 20? 10 vezes, 20 vezes e tal. Evidentemente começa com 5. Vai devagarzinho, vai fazendo, e isso é uma questão da aderência. Por isso que é importante, às vezes tem alguém acompanhando para dar motivação. Eu quase que deito no sofá. Pois é. Que aí o cara vai... Eu estou te falando isso porque a gente já tem casos lá. A UERJ tem um trabalho fantástico de terceira idade. Fantástico. A gente tem uma universidade de terceira idade, gente muito qualificada. Dentro do meu instituto, eu tenho vários professores e pesquisadores que trabalham com isso. Não vou aqui... dar nomes, porque eu vou deixar alguém, pode ter alguém escutando. Mas você não falou de mim e tal, então não vou dar. Mas é só chegar no Instituto de Educação Física da UERJ e falar assim, eu quero ver aí o trabalho com terceira idade. Tem muita gente qualificada lá. Tem um grupo muito bom. E a UERJ tem uma universidade da terceira idade. Sim. Né? Conhecido. Reconhecido. Então você tem lá, por exemplo, toda a orientação que você precisa, você vai dar. Mas você consegue, cara, mas eu não tenho halter em casa, não tenho nada. Você compra feijão? Compra. Você tem saquinho de feijão? Então faz com saquinho de feijão. Não precisa ser halter. O que você precisa é ter peso. Para fazer. E depois melhora, pega um saco de 5 quilos de arroz. Daqui a pouco está carregando saco de cimento para fazer obra. Né? Mas quem é que vai explicar isso aí tudo, né, doutor? Aí ele tem que... O Luiz Alberto. Luiz Alberto, que está um certo... prurido de entrar de cabeça nas redes sociais, vai ter mais tempo agora, porque está próximo da aposentadoria, e vai vir fazer podcast aqui com vocês, que ele faz podcast aqui. E você dando essas orientações que no nosso programa não tem esse poder de tempo, né? Porque senão você pode mostrar como é que são os exercícios. Mas isso pode ser feito. Agora, estou falando, um bom direcionamento, principalmente o pessoal de terceira idade, busca o Instituto de Educação Física da UERJ, lá você vai encontrar apoio que você precisar. Né? O importante, que eu acho mais importante, é que existem meios... Você me deu uma ideia. Eu vou trazer aqui no programa alguém desse instituto. Desse segmento. Vai ser bom. Terceira idade. Vai ser legal. Tem muita gente lá muito capaz sobre isso. Então, você aqui no intervalo, eu pedi uma forma de contato que você daria para os ouvintes, porque eles podem ter muita dúvida, e não só hoje, né? Mas o programa depois vai ficar para sempre aí na rede. Você deu o seu e-mail, e eu vou dizer aqui qual é BMC, B de bola, M de Maria, C de casa, que é biomecânica. Né? Então é BMC _, que é aquele tracinho embaixo, que não é a hífen, _EF, E de égua, F de farinha, que é educação física. Então, BMC _EF, @
yahoo.com.br. Isso. Então, nós vamos reeditar esse programa. Amanhã o YouTube permite, eu boto legenda e tal. Você citou umas pessoas. Gostei, foi da história do Aristóteles, né? O negócio vem de longe mesmo. Te passa esse material depois, você vai ver que... O pai da cinesiologia. Recado final para os nossos ouvintes é que pratiquem, né? Que acreditem que a atividade física, nós já fizemos aqui vários programas sobre isso, que a atividade física é importante do ponto de vista cardíaco, do ponto de vista pulmonar, no cérebro, se fizer em grupo, até pela socialização também. Dizem que a panturrilha é uma bomba, né? Igual o coração, né? Então, fortalecer a musculatura da perna é fundamental, melhora, evita que você sofra tropeços e desequilíbrios, ainda mais nas tais calçadas que eu falei aqui esburacadas. Você precisar de um bom calçado, né? Não precisa ser aquele tênis japonês e tal, mas um tênis, um calçado que uma amiga nossa aqui que veio aqui falar sobre podologia, jamais usar sandália de dedo, as pessoas de idade. Mas dê o recado final aí para os nossos ouvintes. Você tem, acho que 3 minutos, né, Geraldo? E você que vai encerrar o programa. Eu, primeiramente, eu quero agradecer muitíssimo a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Você é um cara que trabalha pra caramba e está aqui num sábado de tarde. E certamente vou contar com você mais para frente, com uma outra oportunidade para a gente levar informação para os nossos ouvintes. Mas você, então, o agradecimento está feito. Inclusive ao Dirceu que indicou você, e eu queria então que você fechasse o programa. Se você tivesse aqui uma plateia de pessoas que não fazem atividade física, se dirija a elas, olhando para a câmera ali, se dirija a elas e convide-as a entrar sair desse sofá. Tá. Então, primeiro agradecer, pedir desculpa, porque como é um papo, né, eu estou... Tem nada que pedir desculpa, pula isso. É porque eu não foi uma coisa programada, realmente eu vim pra gente Vambora, falar. Fala com os ouvintes. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu vou falar como sujeito, né, como pessoa, como indivíduo. Quem está falando aqui é o Luiz Alberto, eu tenho 69 anos de idade. Então, quando eu falo que o exercício é fundamental, porque ele é fundamental na minha vida. Né? Ele significou uma virada de vida para mim, ele me dá uma condição, evidentemente que eu posso ter uma situação qualquer que amanhã ou depois eu descubra, mas dentro dos parâmetros normais eu consigo ter uma vida boa tal, e não deixo de fazer exercício. E talvez 70% do que eu faço não demanda roupas caras, academia cara, tal. Depende só da força de vontade de acreditar que funcione. Eu estou dizendo para o público, nas pessoas que estão ouvindo, que realmente funciona, porque funcionou comigo. E como profissional, eu tenho certeza absoluta, né? A ciência ela não dá uma margem absoluta, mas ela dá uma margem de razoabilidade. Eu tenho certeza que isso funciona. Então, procurem um bom médico, com uma boa cabeça, que tenha essa visão do que que o exercício físico é importante. Procurem, na medida do possível, se orientar em termos de nutrição, de alimento é muito importante, por uma boa nutricionista, e procure um profissional qualificado. E vejam realmente se ele é qualificado. Procura saber onde estudou, o que ele sabe, monta um questionáriozinho e pergunta para saber com quem você está lidando. Porque é muito importante, isso vai, com certeza, mudar a vida de vocês. Muito obrigado. Geraldo, um abraço.